No coração gelado do leste europeu, onde hoje ecoam os sinos de catedrais ortodoxas e as lembranças de impérios caídos, jaz uma história esquecida, uma saga enterrada sob camadas de pó político, orgulho nacional e silêncio milenar. Antes que Moscou sonhasse em ser capital, antes mesmo que o nome Rússia fosse sussurrado pelos ventos das estepes, homens vindos de muito mais longe já navegavam por esses rios, homens de olhos claros, escudos redondos e sede de conquista, guerreiros que falavam uma língua estranha, entoavam cantos aos deuses nórdicos e cujos passos, por algum motivo, a história tentou apagar. Mas hoje, as águas voltam a correr, e nelas, escutamos novamente os tambores dos Drácars, os barcos longos que não cruzaram o Atlântico, como os de seus irmãos saqueadores, mas seguiram rumo ao leste, pelo Dniepr, pelo Volga, pelo coração pulsante da Europa Oriental. Esses não são os vikings que Hollywood nos mostrou. Não usavam capacetes com chifres nem gritavam nas praias da Inglaterra. Estes foram diplomatas e saqueadores, fundadores de reinos e guardas de imperadores. Eles não apenas guerrearam, eles governaram, construíram, batizaram reinos inteiros sob a ponta da espada e da cruz. E, no entanto, quase ninguém fala sobre eles. Você vai descobrir hoje quem foram esses homens chamados de Rus, e por que seus nomes, como Rurik, Oleg e Vladimir, foram varridos para as margens da história ocidental. Vamos revelar a gênese esquecida da Rússia. Vamos entender por que até hoje historiadores discutem e nações inteiras evitam a verdade sobre as raízes escandinavas do maior país do mundo. Por isso, se você busca mais do que batalhas estilizadas, mais do que clichês vikings, se você quer escavar as camadas mais profundas da história, se inscreva agora no canal e já deixa seu like, porque esta saga, a dos Rus, é uma das mais épicas, controversas e enterradas que você vai ouvir. Prepare-se, a neblina está se abrindo e por trás dela surgem sombras com olhos vikings e corações de ferro. Eles estavam aqui, eles fundaram cidades, eles escreveram um capítulo inteiro que tentaram arrancar do livro. Agora vamos juntos descobrir o que ainda resta dessas runas apagadas do leste. A primeira fagulha dessa saga não nasceu nos fiordes da Noruega, nem nos campos nevados da Islândia, mas sim nos rios profundos que cortam a Europa Oriental. Foi ali, onde o sol toca as florestas com névoa dourada, que uma lenda tomou forma e confundiu gerações inteiras. Quem eram os Rus? Essa pergunta, aparentemente simples, carrega em si um campo minado de interpretações. Para alguns, seriam os ancestrais dos russos, modernos. Para outros, eram apenas vikings perdidos em terras estrangeiras. Mas há uma verdade mais complexa, quase enterrada sob séculos de disputa política e silêncio acadêmico. A origem dos Rus nos leva ao século IX, quando tribos eslavas, cansadas de conflitos internos, decidiram convocar estrangeiros para governá-las e impor ordem. Essa versão aparece na Crônica de Nestor, também chamada de Crônica Primária, um registro escrito por monges eslavos no século XII. Segundo esse documento, os líderes tribais convidaram os varégios, o nome eslavo, dado aos vikings suecos, para governar com justiça. Entre eles, surgiu a figura enigmática de Rurik, um guerreiro vindo das terras do norte, que fundaria a cidade de Novgorod e iniciaria uma linhagem que moldaria os destinos de reinos inteiros. Mas essa história não é contada da mesma forma em todos os lugares. Na Escandinávia, Rurik é lembrado como um dos muitos líderes que partiram em busca de comércio e poder. Já na Rússia moderna, sua imagem foi parcialmente abafada, muitas vezes reduzida ou omitida, em nome de uma identidade eslava mais pura. E aqui está o ponto sensível. Aceitar que o embrião do Estado russo foi criado por vikings estrangeiros é, para alguns nacionalistas, uma afronta, uma ferida aberta que toca a alma de uma nação construída em torno de símbolos, glórias e mitologias próprias. Ainda assim, os fatos históricos persistem como ecos indomáveis. E, se prestarmos atenção aos nomes, aos registros arqueológicos, às moedas, aos anéis de poder encontrados em túmulos, percebemos que a presença escandinava era mais do que real. Era dominante, era fundadora. Os Rus, portanto, não foram nem totalmente vikings, nem meramente eslavos. Foram uma fusão única, uma identidade híbrida nascida do encontro entre o machado nórdico e o solo eslavo. Foram navegadores que trocaram os ventos do mar pelo fluxo dos rios, conquistadores que preferiram o silêncio estratégico à glória barulhenta. Foram, acima de tudo, criadores de uma nova era. E é aqui que a verdadeira história começa. Entre todas as figuras míticas que emergem da neblina da história, Rurik permanece como um enigma, silencioso, mas colossal. Um nome que moldou destinos, mas que poucos ousam pronunciar
associar nas salas de aula, nas enciclopédias ou nos documentários tradicionais. E isso não é por acaso. Segundo as antigas crônicas eslavas, Rurik não apenas respondeu ao chamado das tribos do leste, ele fundou um reino. Um reino que não nasceu da violência cega, mas da organização, do controle de rotas e do domínio da geopolítica antes mesmo de esse termo existir. A cidade de Novgorod, erguida sob sua liderança no século IX, se tornaria um marco, não apenas por sua importância comercial, mas por ser o embrião daquilo que, séculos depois, seria chamado de Rússia. Em uma época em que o mapa da Europa era um mosaico de tribos e reinos fragmentados, Rurik estabeleceu algo que poucos vikings conseguiram, um governo duradouro. Mas ele não estava sozinho. Seu legado seria amplificado por uma figura tão enigmática quanto estratégica, Oleg de Kiev, o parente e sucessor que levaria os ideais de Rurik ainda mais ao sul, até o coração pulsante da atual Ucrânia. Oleg, com seu olhar de águia e punho de ferro, conquistou Kiev e, com isso, plantou as sementes do primeiro grande estado eslavo, o Principado de Kiev. Foi sob seu comando que as rotas comerciais floresceram, que alianças foram firmadas com Bizâncio e que a cultura nórdica passou a se misturar lentamente com a alma eslava. Mas por que então esses nomes são esquecidos? A resposta é tão política quanto simbólica. Ao longo dos séculos, especialmente sob regimes que buscavam enaltecer uma identidade nacionalista eslava, figuras como Rurik e Oleg foram sendo deixadas de lado. Seus nomes permaneceram em livros antigos, em crônicas empoeiradas, mas raramente brilharam nas narrativas oficiais da história russa. Enquanto reis como Harald da Noruega ou Ragnar Lodbrok se tornaram ícones mundiais, Rurik foi silenciado, como se sua origem escandinava fosse um fardo difícil demais de carregar. Ainda assim, sua influência está em cada esquina das cidades fundadas, nas moedas cunhadas, nas rotas desenhadas com precisão quase matemática. Ele não foi apenas um guerreiro viking, foi o pai de uma civilização. A dinastia que iniciou, os Rurikovich, governaria por quase 7 séculos, atravessando invasões mongóis, guerras internas e transformações religiosas. Tudo começou com ele, um homem do norte que cruzou rios em vez de mares e fincou sua bandeira onde ninguém esperava. Rurik, o nome que a história tentou apagar, mas que neste momento ressurge com toda a força de uma verdade que se recusou a morrer. Há momentos na história em que a verdade é mais temida do que a mentira, e nenhum capítulo da saga dos Rus deixa isso mais claro do que a batalha silenciosa, mas feroz, travada por séculos entre duas versões de uma mesma origem. Seriam os fundadores da Rússia vikings escandinavos, ou eslavos nativos. Essa guerra de narrativas não começou nos campos de batalha, mas nas páginas dos livros, nas salas das academias, nas cúpulas do poder. De um lado, a chamada teoria normandista. Ela sustenta que os Rus eram de fato vikings, mais precisamente suecos varégios, que impuseram ordem às tribos eslavas fragmentadas, instaurando um novo sistema político e cultural baseado na tradição escandinava. Essa ideia é apoiada por linguistas, arqueólogos e historiadores que veem traços nórdicos não apenas nos nomes, como Rurik ou Oleg, mas também nos costumes, na arquitetura e até nas armas encontradas nas escavações. Mas essa visão logo esbarrou em uma resistência. Nasceu então a teoria eslavista, defendida principalmente por intelectuais russos e soviéticos que se recusavam a aceitar que a origem de um dos maiores impérios da história tivesse raízes estrangeiras. Para eles, os Rus eram eslavos autônomos, que convidaram os varégios apenas como árbitros temporários, não como fundadores. Segundo essa linha de pensamento, o povo eslavo já possuía estruturas sociais organizadas, comércio próspero e códigos próprios de convivência antes da chegada dos homens do norte. Essa disputa, que poderia parecer apenas acadêmica, se transformou em questão de Estado. Durante a era soviética, por exemplo, a versão normandista foi combatida com veemência. Aceitar que a Rússia nasceu de estrangeiros, especialmente de guerreiros de uma cultura burguesa, como a escandinava, feria o orgulho nacional e o discurso ideológico do poder. Assim, Rurik virou um fantasma, e os Rus passaram a ser descritos como uma derivação espontânea do espírito eslavo. Mas a verdade, como sempre, é mais complexa que qualquer doutrina. A arqueologia moderna tem revelado uma outra história. Túmulos varégios com espadas rúnicas, navios enterrados à moda viking, inscrições em nórdico antigo e artefatos encontrados nas margens dos rios russos sugerem que a presença nórdica era muito mais profunda do que uma simples mediação entre tribos. Ao mesmo tempo, não se pode ignorar a força cultural dos povos eslavos. O que parece ter acontecido foi uma fusão, uma alquimia
entre duas civilizações guerreiras. Uma união que não apagou nenhuma das partes, mas forjou uma nova identidade. Os Rus, que tinham sangue do norte e alma do leste. E talvez seja justamente essa mistura que torne o tema tão sensível, porque ao admitir que os fundadores da Rússia eram meio vikings, meio eslavos, rompe-se o mito da pureza, e isso assusta nacionalistas, assusta tradicionalistas, assusta aqueles que querem a história como uma linha reta, sem desvios, sem encontros, sem contradições. Mas a história real é feita de confluências, de rios que se cruzam, de espadas e alianças, de lendas que colidem e criam algo novo. No final, a pergunta não é apenas quem fundou a Rússia, mas por que tantos têm medo da resposta, enquanto os olhos do Ocidente se voltavam para as sangrentas incursões vikings contra mosteiros na Inglaterra ou fortalezas na França. Uma outra invasão, mais sutil, mas igualmente transformadora, acontecia no leste, não por mar, mas por rios. Os vikings varégios não usaram o oceano para conquistar a futura Rússia, usaram as artérias naturais do continente. Rios como o Dnieper, o Volga, o Don e o Neva se tornaram verdadeiras estradas líquidas, levando os navios longos, os lendários Drakars, profundamente território adentro. Cada curva dessas águas escondia uma nova possibilidade de comércio, de conquista, de aliança ou de traição. Essa não foi uma invasão tradicional. Não houve tempestade de flechas ou muralhas flamejantes. Foi uma infiltração estratégica, silenciosa, quase invisível. Os varégios se estabeleciam em pontos-chave das rotas fluviais, construíam postos comerciais, interagiam com as tribos locais e, aos poucos, transformavam-se em senhores daqueles caminhos. A chamada Rota dos Varégios aos gregos nasceu desse movimento. Uma ligação entre o Mar Báltico e o Mar Negro, conectando os vikings aos ricos mercados do Império Bizantino. Pelo caminho cruzavam florestas fechadas, enfrentavam cachoeiras traiçoeiras, negociavam com tribos como os Khazares e os Pechenegs, e muitas vezes precisavam carregar seus próprios navios por terra, nos famosos portagens, quando os rios não se encontravam. Mas os riscos valiam a pena. As recompensas eram vastas: peles finas do norte, mel selvagem, âmbar, cera, prata e principalmente escravos. Os Rus transformaram o comércio de pessoas em uma das bases de sua economia. Capturavam prisioneiros entre as tribos eslavas e os vendiam em Constantinopla, onde eram comprados como servos domésticos, soldados ou trabalhadores para grandes obras. Os Drakars que cruzavam o leste carregavam muito mais do que guerreiros. Levavam uma cultura inteira em suas pranchas: deuses pagãos, runas entalhadas, armamentos forjados nas fornalhas da Escandinávia. E por onde passavam, deixavam marcas, algumas visíveis, como fortalezas de madeira erguidas em pontos estratégicos, outras invisíveis, como o medo e o fascínio que os locais sentiam por esses navegadores fantasmagóricos. Eles não precisavam conquistar pela espada, quando podiam dominar pelo fluxo dos rios, e há algo de poético e sombrio nesse avanço. Os rios que antes separavam tribos e culturas, agora uniam reinos sob a influência dos Rus. Como veias correndo por um corpo imenso, essas águas espalharam o sangue nórdico por toda a região. Na superfície, parecia paz, mas nas profundezas, algo se movia. Uma nova ordem estava sendo construída, não com castelos, mas com barcos, não com coroações, mas com tratados, não com batalhas declaradas, mas com presença estratégica. Uma invasão tão engenhosa que muitos sequer perceberam que haviam sido conquistados. E assim, silenciosamente, os vikings cravaram suas raízes no coração da Rússia. No fim dos rios, havia ouro, mas também havia muralhas. Aqueles que navegavam pelas águas do Dnieper em direção ao sul, guiados pelas estrelas e pela ganância, tinham um destino em mente: Miklagard. Assim os vikings chamavam Constantinopla, a grande cidade, um lugar tão imponente, tão rico, que mais parecia um delírio dos deuses. E os Rus chegaram até lá, mais de uma vez. Na primeira, em 860, chegaram como sombras. Em seus Drakars, desceram sobre os portões da capital bizantina num ataque brutal, surpreendendo até os generais do império. As muralhas resistiram, mas a mensagem estava dada. Os senhores do norte haviam encontrado o caminho até o trono do imperador e voltaram. Em 907, sob o comando de Oleg de Kiev, os Rus sitiaram Constantinopla novamente, desta vez com astúcia, exigindo um acordo comercial vantajoso. Oleg, segundo as crônicas, amarrou seu navio sobre rodas e o puxou por terra até os portões da cidade para demonstrar sua determinação. Se foi verdade ou lenda não importa, porque naquela época a lenda era mais poderosa que a espada. O que se seguiu foi mais do que tratado. Foi uma transformação,
Os bizantinos viram nos Rus mais do que saqueadores, viram aliados valiosos e soldados imbatíveis, homens altos, ferozes, fiéis até a morte, guerreiros acostumados ao frio, ao sangue e à honra. Nascia ali a guarda Vareg, a guarda pessoal dos imperadores de Bizâncio. Imagine isso, vikings escandinavos que atravessaram a Rússia em longas embarcações, agora guardando os salões de mármore do Palácio Imperial, vestidos com túnicas vermelhas e segurando machados cerimoniais. Muitos não falavam grego, mas não precisavam. Sua presença bastava. Eram leais não por patriotismo, mas por contrato e por ouro. E o ouro fluía como os rios que os trouxeram até ali. Durante séculos, a guarda Vareg se tornou símbolo de força, lealdade e prestígio. Imperadores bizantinos confiavam mais nesses guerreiros do norte do que em seus próprios generais locais. E entre eles nomes como Haroldo Hardrada, que depois se tornaria rei da Noruega, deixaram sua marca nos salões de Constantinopla. O elo entre os Rus e Bizâncio se fortalecia não só pela espada, mas também pelo sangue e pela fé. Casamentos foram arranjados, tratados firmados, influências trocadas. E assim, um mundo pagão e bárbaro começou a assimilar os valores e rituais de uma das maiores potências cristãs da época. Mas o mais surpreendente não é o pacto em si, é o esquecimento que o cobriu com o tempo. Quantos sabem que os guardiões do trono bizantino eram descendentes de vikings? Que os Rus, tidos como bárbaros, estavam entre os defensores mais confiáveis da capital do cristianismo ortodoxo? É como se uma peça do quebra-cabeça tivesse sido escondida, e talvez não por acaso, porque aceitar esse vínculo significaria reescrever narrativas de pureza cultural, de origens nacionais, e revelar que no coração das cruzadas políticas e religiosas estavam homens que vinham do gelo e da guerra, homens que atravessaram continentes e chegaram ao centro do poder. No fim de toda espada, existe uma escolha. Depois de gerações de conquistas, de pactos e de sangue derramado sobre os rios da antiga Rus, chegou a hora em que os deuses foram desafiados. E o nome por trás dessa virada era Vladimir o Grande, neto de Rurik por linhagem e herdeiro de um mundo dividido entre martelo e cruz. Vladimir nasceu em um tempo de transição. Seu sangue misturava o espírito guerreiro dos varégios escandinavos e a ancestralidade eslava dos povos do leste. Criado em meio à intriga, à espada e à política, ele subiu ao trono de Kiev após um jogo brutal de alianças e assassinatos. Mas não se contentou em governar como um guerreiro. Ele queria algo maior, algo eterno. E assim, começou sua busca por um deus. De acordo com a crônica primária, Vladimir enviou emissários para conhecer as grandes religiões da época. Foram ao Islã, ao judaísmo, ao cristianismo ocidental, mas foi em Constantinopla, a velha Miklagard, onde os Rus já haviam deixado sua marca, que encontraram algo que os fascinou, a liturgia da fé ortodoxa. Disse que os emissários ficaram impressionados com a beleza da Hagia Sophia, com os cânticos, os ícones e os rituais. Quando voltaram, declararam: não sabíamos se estávamos no céu ou na terra, mas havia mais por trás da escolha. A conversão ao cristianismo ortodoxo não foi apenas uma questão de fé, foi uma jogada política magistral. Ao abraçar a religião do Império Bizantino, Vladimir garantia alianças, recebia uma princesa como esposa, Ana Porfirogênita, irmã do imperador, e trazia para o seu povo uma nova identidade. No ano de 988, Vladimir foi batizado, e com ele, toda Kiev. Imagina a cena: fogueiras se apagando, templos pagãos sendo derrubados, ídolos dos deuses antigos lançados no rio Dniepr. O povo, sob ordens do príncipe, mergulhado nas águas para um novo nascimento espiritual. Uma conversão forçada? Talvez, mas definitiva. Assim, o martelo de Thor foi substituído pela cruz. Os rituais da guerra deram lugar às missas, aos sinos, aos ícones dourados. A Rus de Kiev, que nascera sob o signo dos Drakars e do comércio, agora renascia sob os olhos de um único Deus. Mas, o que aconteceu com os antigos deuses? Eles não desapareceram, eles se esconderam, misturaram-se às lendas, às superstições populares, às festas camponesas. Durante séculos, muitos ainda invocaram nomes esquecidos, fizeram oferendas nas florestas, sussurraram orações ancestrais à meia-noite. Vladimir, o rei que trocou a espada pela cruz, não apagou totalmente o passado, mas o reconfigurou. Ele entendeu que a fé é poder, que a religião molda impérios, une povos, transforma a memória, e seu legado não seria apenas militar, mas espiritual. Ele fundaria não só uma nação, mas um destino. Com ele, os vikings se tornaram santos. Os guerreiros do norte entraram na história sagrada do leste, e a antiga Rus se tornou o berço de uma fé que ainda hoje molda milhões de vidas. Mas a pergunta ecoa como um trovão vindo do passado.
passado. Foi fé ou foi estratégia? Em Vladimir, as duas coisas caminharam lado a lado, como espada e escudo, como sangue e coroa, como mito e história. O tempo é um rio que tudo carrega, mas nem tudo submerge. Séculos se passaram desde que os Drakkar singraram os rios da Rus, desde que os deuses antigos foram lançados ao esquecimento e as cruzes de Vladimir erguidas nos templos de pedra. Mas mesmo com impérios erguidos e caídos, com czarados e revoluções, há algo que nunca desapareceu completamente: a herança dos Rus. Ela pulsa, silenciosa, no sangue de milhões. Durante muito tempo, a narrativa oficial evitou esse passado escandinavo. A linhagem de Rurik, que reinou por séculos, foi ofuscada pelos czares Romanov, soterrada pela propaganda soviética e ignorada nos currículos escolares modernos. O que antes era honra passou a ser inconveniente. Afinal, aceitar que o pai da pátria fosse um estrangeiro do norte não encaixava bem com os discursos nacionalistas, mas a verdade tem o estranho hábito de ressurgir. Hoje, a genética e a arqueologia estão revelando o que os livros apagaram. Estudos recentes mostram que populações do norte da Rússia, especialmente nas regiões de Novgorod e ao longo das antigas rotas fluviais, apresentam traços genéticos típicos da Escandinávia, traços herdados de varejos que fincaram raízes, casaram-se com eslavos e criaram uma nova linhagem. E não é só no sangue que os vestígios sobrevivem. Na língua russa, certas palavras têm origem nórdica, expressões ligadas à guerra, ao comércio, à navegação, como se a memória dos antigos Drakkars ainda ecoasse nas falas do dia a dia. Na arquitetura de algumas igrejas ortodoxas, vemos linhas e padrões que lembram as formas vikings. Nas lendas populares, persistem personagens misteriosos, heróis de barbas douradas e olhos do norte, que parecem saídos de uma saga islandesa disfarçada em veste eslava. Até os brasões medievais de antigas famílias nobres russas trazem símbolos de inspiração escandinava: lobos, machados, serpentes entrelaçadas, marcas de um passado que nunca foi totalmente esquecido, apenas camuflado. Mas por que esconder tudo isso? Porque história é mais do que fatos, é identidade. E identidade é poder. Admitir que os fundadores da Rússia foram guerreiros estrangeiros, que sua linhagem real começou com um viking de olhos claros e sotaque do Mar Báltico, fere o orgulho de narrativas moldadas sob o signo da pureza nacional. Ainda mais em tempos de tensão, de conflitos geopolíticos, de disputa por memórias e territórios. Para muitos, essa herança é desconfortável. Para outros, é libertadora. O passado dos Rus não é apenas uma curiosidade acadêmica. É um espelho, um reflexo do quanto as culturas se misturam, se reinventam, se fundem nas veias de um povo. O sangue viking na Rússia moderna é como uma runa escondida sob camadas de tinta, ainda visível para quem sabe onde olhar. E talvez, ao reconhecer essas raízes, possamos entender melhor o presente e imaginar um futuro mais honesto com sua própria história. Porque negar o sangue dos Rus é negar parte da alma da Rússia. Toda lenda, cedo ou tarde, encontra um novo ouvinte. Durante séculos, a história dos Rus foi empurrada para as sombras, esquecida por reis, negligenciada por professores, ignorada pelas grandes narrativas do Ocidente. Mas algo está mudando. Como brasas sob a neve, a memória dos vikings do leste está reacendendo, e desta vez ela ressurge não das sagas medievais, mas das telas, dos games, dos livros e das redes sociais. Hoje, os nomes antes esquecidos, Rurik Oleg, Igor, Vladimir, estão reaparecendo com força, reimaginados por uma nova geração de criadores e curiosos, não como notas de rodapé em livros de história, mas como protagonistas de dramas épicos e batalhas digitais. Grandes produções da cultura pop abriram as portas. Na série Vikings, por exemplo, a figura de Oleg de Kiev foi introduzida com imponência. É verdade, com muitas licenças criativas, misturando fantasia e exageros, mas ainda assim apresentando ao público global um personagem real de enorme importância para a formação do mundo eslavo. A série trouxe à tona o fascínio pelo Oriente Viking, algo raramente explorado antes. Em The Last Kingdom, embora o foco seja a Inglaterra, o espectador atento capta referências às rotas comerciais orientais e aos varejos. É um sussurro do que poderia ser uma saga inteira dedicada aos Rus, mas talvez seja nos videogames que essa história tenha encontrado seu campo de batalha ideal. Assassin's Creed Valhalla, aclamado jogo de mundo aberto, levou milhões de jogadores a explorar a vida viking com detalhes impressionantes. E embora o game se concentre na invasão da Inglaterra, ele também apresenta missões e rotas comerciais que remetem diretamente às expedições pelo leste, uma homenagem velada à jornada dos varejos pelos rios da Rus. Além disso, canais de história como este que você
está assistindo agora, começaram a investigar com mais profundidade essa trama esquecida. Livros acadêmicos estão sendo reeditados, documentários estão sendo financiados, universidades estão abrindo espaço para debates sérios sobre a origem da Rússia e o papel real dos escandinavos em sua formação. E o público está respondendo. Há um novo interesse em reconstruir esse passado, em entender o que foi suprimido, o que foi distorcido, o que ficou enterrado sob camadas de ideologia e política. Jovens russos, ucranianos, escandinavos e até brasileiros estão redescobrindo os Rus como parte de uma narrativa maior que conecta culturas e desconstrói fronteiras. Essa redescoberta vai além do entretenimento. Ela nos mostra como a história pode ser moldada e também desmoldada. Como os heróis que um dia foram banidos dos livros oficiais podem retornar com força redobrada, mais vivos do que nunca, através das vozes que ousam contar o que foi silenciado. Talvez essa seja a verdadeira força das sagas: sobreviver ao tempo, à censura, à política e voltar para reclamar seu lugar entre os mitos que moldaram o mundo. E se os Rus estão voltando à moda, talvez nunca tenham saído de cena. Apenas esperaram nas sombras da história pelo momento certo de serem ouvidos de novo. Durante muito tempo, a história foi contada como uma estrada reta, limpa, sem curvas. Mas basta escavar um pouco abaixo da superfície para descobrir trilhas esquecidas, e algumas delas marcadas por pegadas de drácaras e lendas enterradas nos rios gelados do leste. Os vikings que conhecemos dos filmes e séries, saqueadores do oeste, inimigos da Inglaterra e da cristandade, são apenas uma parte da história, porque enquanto uns cruzavam o mar rumo às Ilhas Britânicas, outros rumavam para o desconhecido. Enfrentando florestas, correntes traiçoeiras e tribos hostis, eles fundaram cidades, criaram reinos e se tornaram lenda, não por pilhagem, mas por política, estratégia e sangue. Rurik, Oleg, Igor, Olga, Vladimir, nomes que deveriam estar ao lado de Ragnar, Leif e Harald, ajudaram a moldar um dos maiores territórios do planeta. Eles criaram as bases da Rus de Kiev, influenciaram impérios, desafiaram dogmas, converteram nações, deixaram um rastro de mitos, símbolos e batalhas, mas suas histórias foram apagadas ou silenciadas, por medo, por ideologia, por orgulho nacional, talvez por todos esses motivos. Afinal, aceitar que a origem da Rússia e, por consequência, da Ucrânia e Bielorrússia esteja ligada a guerreiros escandinavos pode incomodar os alicerces de muitas narrativas modernas. E ainda, assim eles sobreviveram. Sobreviveram nas crônicas, nos pergaminhos, nas runas gravadas em pedras esquecidas. E agora, sobrevivem também em vídeos como este, onde buscamos resgatar o que tentaram enterrar. A saga dos Rus não é apenas uma curiosidade histórica. Ela é um espelho do nosso presente, mostrando como identidade, poder e verdade são disputados não só no campo de batalha, mas também nas palavras que escolhemos preservar ou apagar. Se essa jornada pelos mistérios da antiga Rússia viking te surpreendeu, curta este vídeo e se inscreva no canal. Aqui, a cada nova saga, você descobre que a história nunca é tão simples quanto parece, e que os ecos do passado ainda rugem como trovões em céus antigos. Para a próxima expedição pelos mitos e sombras do mundo nórdico, é melhor estar preparado, porque as runas que foram apagadas agora começam a falar.